Olá moçada, professor Anderson Clayton, Sociologia. Hoje falando das origens das etnias. Falávamos para vocês que não é correto você falar raça, e sim etnia. Etnia é um grupo humano que tem semelhanças físicas e culturais, a grosso modo. Então nós todos os seres vivos da Terra, passamos pelo processo evolutivo. Segundo Charles Darwin, nenhum filhote é exatamente um clone do pai. Então ele vem com algumas mudanças. Então no nosso caso, com o tempo, a natureza foi selecionando os seres humanos mais adaptados para cada ambiente. Então, dependendo da disponibilidade de sol do local, da disponibilidade de água, dos perigos em relação a predadores e etc., alguns seres humanos semelhantes foram se agrupando. E o fato deles ficarem isolados geraram etnias. Por exemplo, em lugares onde você tem uma civilização milenar, você tem uma semelhança grande entre a população. Por exemplo, os chineses, né, que são muito parecidos. Já nós brasileiros somos frutos de diversas etnias e, portanto, a gente não tem nós temos pessoas de várias cores e formatos aqui. Então vamos a alguns exemplos de etnias. Comecemos, portanto, pelos africanos, que são os povos mais, vamos dizer assim, as etnias mais antigas. Nós temos os Hotentotes. Você pode ver uma das etnias mais antigas na África. Até hoje eles são caçadores e coletores. E, como vocês podem observar, eles não têm a pele muito negra, não, certo? Mas você tem um cabelo crespo que é um dispersor de calor e representa aí uma adaptação ao clima da savana africana. São caçadores e coletores até hoje, eles vivem de uma forma muito primitiva. Nós temos os Maasai, que têm a pele mais escura, e eles são adaptados a corridas de longa distância. Muitos dos atletas campeões da São Silvestre de corridas de longa distância são descendentes dos Maasai, certo? Muito provavelmente eles são adaptados assim porque foram no passado muito perseguidos por felinos grandes como leões, por exemplo. Então, quem corria conseguia sobreviver e deixar descendente, o que resultou nos Maasai. Você tem os Bantus, que são famosos por serem as etnias mais escravizadas, né? Muitos de nós brasileiros somos descendentes deles. Né? Todos eles têm um nariz mais largo, a boca, os lábios mais grossos e etc. Então são dessa etnia. Nós temos um caso curioso dos pigmeus. Pigmeus eles são bem baixos, o que quer dizer uma adaptação muito útil do lugar onde eles vivem, que são as florestas africanas, né? Muito mais fácil de se esconderem dos predadores. Temos também os aborígenes, que são muito parecidos com os africanos, porém eles vivem na Austrália, ficaram um tempo lá isolados e eles têm esse fenótipo aí. Temos um caso aqui curioso que são os negritos, que apesar de habitarem as Filipinas, eles são descendentes dos africanos negros e eles foram para as Filipinas. Nós temos os mundas, que são os povos que correspondem àquele estereótipo, aquele jeitão de indiano que você vê, aquela pele mais escura, também correspondentes aos homens que surgiram ali na África. No sul da China, nós temos os chamados mongoloides, que são aqueles que se parecem com os povos mongóis, e né, eles têm os olhos oblíquos, né, que é uma característica, provavelmente uma adaptação a locais que tinham tempestades de vento. Ou seja, a pessoa que tinha um olho pequeno, ela sobreviveria muito mais a essa agressividade do vento do que a que tem olhos grandes. Nós temos, a partir da dispersão
de 45 mil anos atrás, os caucasianos, pessoas da região do Cáucaso, na Rússia, pessoas mais adaptadas, como eu disse, a clima mais frio, com menos sol. Então, pessoas brancas dos cabelos muito lisos. Temos os Ainus. Os Ainus, um caso curioso, porque eles são a miscigenação dos caucasianos com os mongoloides, e eles vivem no Japão, mas meio que são párias ali da sociedade. Eles são, existe um preconceito para com eles. Eles não são tidos como japoneses de verdade. Tivemos também o caso dos arianos, que são povos que ocorreram devido ao encontro, à mistura dos povos indianos com os caucasianos. Os arianos são aqueles que inventaram o sistema de castas na Índia, e é claro, colocando eles no topo da sociedade, no topo da casta, das castas indianas. Temos também os semitas, que também descendem desse mesmo, desse encontro, né, dos arianos com os povos que habitavam a Ásia. Os semitas são aqueles, eles têm esse nariz alongado, que é uma característica comum a povos que vivem no deserto, porque o nariz alongado ele serve como um umidificador, né? Então isso faz com que seja mais fácil a vida em ares desérticos, né? Um ar seco. E finalmente temos os povos americanos, que são aqueles que vieram há cerca de 10 mil anos atrás, habitaram as Américas e têm como ascendência os povos orientais mongóis, né? Os índios brasileiros, os índios americanos, inclusive os chamados esquimó, que na verdade se chamam inuí. São todos povos com uma mesma descendência. Bom, gente, o que importa é que todos entendamos os povos como irmãos. Nós somos muito, muito, muito semelhantes, apesar das diferenças de fenótipos e culturas. Paz e amor para todos, um grande abraço para vocês.